quando a luta terminar. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Deus. Receba a nossa adoração. Nós te amamos. Receba-nos em sua presença. Perdoa as nossas faltas. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui na presença do Senhor para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos todos nos colocar de pé. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 1, nos diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que tem nos concedido estarmos aqui na Tua presença, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Ó Deus bendito, adentramos na Tua presença através do Teu sangue vertido. Ó Deus bendito, este que é poderoso, nos purifica, nos limpa, nos embranquece, para que assim limpos possamos ter acesso na Tua presença. Te agradecemos pela Tua obra redentora na cruz do Calvário. Te agradecemos pela Tua obra reclamadora, ó Pai, que tens realizado neste tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado, ó Pai, por se manifestar no meio dos nós, no meio de cada um de nós, tomando o seu próprio trono, que é os teus próprios filhos, ó Pai, os seus súditos, e assim através deles, ó Pai, tu continuar a obra que tem que ser continuada aqui nesta terra. O trono, a graça e a misericórdia estende-se através da sua esposa aqui nesta terra, ó Pai. Sabemos que enquanto nós estivermos aqui, ainda esta terra terá ainda um tempo de graça. Mas no dia que nós sairmos daqui do arrebatamento, então o juízo na sua totalidade cairá. Sabemos que tem caído o juízo, sabemos que tem havido já tribulações, mas há uma promessa para a grande tribulação. E isto, quando acontecer, nós não estaremos mais aqui. Muito obrigado, ó Pai, por abrir os nossos olhos para compreender este dia em que nós estamos vivendo, que nós possamos entendermos a importância de termos este sinal aplicado, porque é a única coisa que impedirá de estarmos aqui, ó Deus bendito, naquele dia da grande tribulação, será o sinal exposto, porque uma vez marcado com este sinal, ó Deus, nada poderá nos tocar. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, pedimos por cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, como também aqueles que estão conectados conosco através da internet. Ajuda-os, ó Pai. Colocamos cada um de suas dificuldades e necessidades na Tua presença. Conceda-lhes em nome de Jesus Cristo todas essas bênçãos. Amém e amém. Podeis assentar. A irmã Aldra vai louvar ao Senhor.
só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tantos vão cair. Agora encasou nas lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuídes o perfume do mais puro amor, porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que você é fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejam chorar ao ver a sua flor querida e morta na lama, sem força pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou corona no jardim florido. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desfiado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou na ordem que a destruiu.
Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o tema, o sinal. Hoje eu estava olhando no tablet, né? Saiu a atualização de uma nova mensagem, o sinal, pela gravações da Voz de Deus. Tem esse sinal que estamos lendo agora, estudando, e tem uma outra também do mês de agosto. Está para atualizar aí, já está disponível, né? Duas sinal, né? Então, duas sinal. Esse já está atualizado. Há duas mensagens com o nome O Sinal. Nós estamos lendo essa de março de 63. Essa é a de março de 63 que estamos lendo. Setembro de 63. 1º de setembro de 63. E tem uma anterior, se não me falha, vê a data para mim, Vilmar, aí no seu tablet. É agosto. Essa é 1º de setembro. Não, a data. Não é o código, a data. Tem uma de 1º de setembro de 63 e tem uma outra que é de agosto, se não me falha a memória. Eu estava olhando a data dela. Aparece sim. Vê qual o código que é? Não, fala em dois em dois. 630901. Não, é essa que você está lendo agora. 01 do 9. É 1 de setembro e a outra é de? Setembro de 63. Isso, e tem uma outra que saiu, atualização aí. Ela é no mês de agosto. A voz do sinal? Não. Tem uma outra, o sinal, não tem duas aí? Então, você está abrindo a que nós estamos lendo. Abre a outra, que vai estar o código nela, que você vai ter a data dela. Nessa mensagem aqui, nos tem nos ajudado muito a entendermos o que Deus está requerendo hoje. O que Deus está requerendo hoje? Achou o código aí, Malvimar? Código? Os códigos da gravação da Voz de Deus é o número, que é a data e o ano. Para que vocês forem olhar, é sempre a data e o ano, né? Esta mensagem, a voz do sinal, o profeta tomou ali, Êxodo capítulo 12, versículo 13. Ele tomou todo o capítulo 12 ali, falando sobre a saída do Egito, o que Deus requereu, a última praga, que foi a morte do primogênito, né? E ele nos mostra, através dessa mensagem, da leitura que já iniciamos ontem, lemos uma parte, falando o que é esse sinal hoje. Não é a química, não é o sangue, mas há algo aí. A química, o sangue foi desfeito, mas a identificação continua. E nessa leitura que queremos fazer nesta noite, o Senhor nos permitir, vocês verão qual que é essa identificação deste sinal hoje, do tempo que nós estamos vivendo. Então vamos colocar de pé, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 12, versículo 13. 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra
do Egito. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Podeis os assentar. No parágrafo 99, o profeta diz assim para nós: ó irmão, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. Nós a podemos ver, sabemos que estamos perto do fim agora. Temos trazido toda a classe de mensagens para mostrar sinais e maravilhas, e agora aqui voltamos para o que a igreja tem de fazer. Eu estava meditando nisso, tem de fazer. Não faz muito eu li, acho que domingo passado, aquela citação onde o profeta disse que Deus sabia quantas moscas teria aqui na terra, desde antes da sua criação, quantas vezes piscaria cada uma delas. Vocês lembram disso? Se Deus sabia das moscas, Ele sabia quem teria o sinal exposto. No Egito, Ele sabia. Por que Ele não usou o que Ele já sabia? Ele sabia quem aplicaria o sinal. Então, aparentemente, parece, por que Deus então pediu que eles matassem o cordeiro e passassem o sangue nos umbrais da porta, se desde antes Ele sabia quem faria isso ou não? Porque não teve nenhuma casa que surpreendeu a Deus. Você não surpreende Deus. Nenhuma pessoa vai conseguir surpreender a Deus, porque Ele conhece o fim desde o princípio. Mas aqui é algo que eu quero que vocês entendam. Deus deixou algo para que nós tivéssemos que fazer. E quando nós fazemos, cumprimos a vontade de Deus, nós somos muito mais abençoados. Porque Ele deixa-nos uma parte para nós. Eu acredito que está no livro das 7 eras, o profeta diz assim, que Deus, Ele deixou algo para que nós pudéssemos fazer, não para que pudéssemos chegarmos à perfeição, ou fôssemos redimidos através de algum esforço nosso, não, mas Ele deixou um pouquinho do sofrimento. O que Ele deixou para nós? Um pouquinho de sofrimento para cada um de nós. Isso está na mensagem, uma exposição das 7 eras, naquele livro. Deus deixou, Ele não pagou todo o preço do sofrimento, Ele deixou alguma coisinha para nós. Agora, Ele não te dará um fardo maior do que você pode suportar, mas Ele deixou um pouquinho para que nós pudéssemos fazer. Então aqui o profeta diz assim: olha, temos trazido toda a classe de mensagens para mostrar sinais e maravilhas, e agora aqui voltamos para o que a igreja tem de fazer. O sinal tem que ser exposto. Pegue isso, irmão, você tem que fazer algo. Deus deixou algo que você fizesse. Lutar contra as adversidades, lutar contra os desejos da carne. Ele deixou isso para nós. Por que Ele não tirou de uma vez? Ele não poderia deixar e tirar isso de nós? Poderia. Mas se Ele tirasse, como você seria um vencedor? Como que Cristo seria um vencedor se Ele não padecesse por tudo que Ele padeceu? Por isso que Ele sofreu, teve fome, teve sede, se cansou. No meio daquela tempestade que Ele estava no barco, Ele estava descansando. Mas Deus descansa, mas Ele estava naquele corpo de carne, sujeito às pressões, sujeito às coisas daqui. Então, vejam só, Deus deixou algo para que nós pudéssemos nos identificarmos aí, em cumprir a vontade dEle. Agora aqui voltamos para o que a igreja tem de fazer. O sinal tem que ser exposto. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós.
Nenhuma outra coisa servia, tinha de ser o sangue. Agora, o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. O Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. Como um grande teólogo, um erudito, um irmão batista, ótimo homem, ótimo caráter, quando ele me procurou certa vez, ele disse: irmão Branham, ele disse, o Senhor está falando deste Espírito Santo. Ele disse: ora, isso não é nada novo. Disse: sempre ensinamos no decorrer das eras. E eu disse: bem, ele disse: nós recebemos o Espírito Santo. E eu disse: quando o recebeu? E ele disse: quando crê. Porque eu sabia que esta era a teologia batista, que você, quando crê, você recebe o Espírito Santo. Eu disse: então, Paulo disse em Atos 19, há uma porção, um grupo de batistas, que um pregador batista que tinha sido um dos convertidos de João, estava provando pela Bíblia que Jesus era o Cristo. E ao passar pelas costas superior de Éfeso, ele encontrou certos discípulos e lhes disse: haveis recebido o Espírito Santo desde que crestes? E eles disseram: nem ainda sabemos que haja Espírito Santo. Então ele perguntou: como haviam sido batizados? E não haviam sido batizados no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro sacrificado? Eles não estavam identificados com ele de modo algum. Eles não estavam identificados com ele de modo algum. Somente criam. Era como um medicamento que estava ali e ainda não o haviam tomado. Paulo lhes mandou que fossem batizados de novo, no nome de Jesus Cristo. E quando assim foi feito, então o sinal veio sobre eles. Aleluia. Que o Espírito Santo desceu sobre eles. E Atos 19 diz: eram todos 12 homens, 12 varões. E foram identificados com o seu sacrifício. Foram identificados pelas obras e os sinais do Espírito Santo, falando em línguas através deles e profetizando e exaltando a Deus, foram identificados com o seu sacrifício. E o Espírito Santo é a nossa identificação. É o que nos identifica como cristãos. Um espírito diferente, o Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Cristo. Não é o ser um membro de igreja, não é o nosso entendimento da Bíblia, nem quanto você sabe da Bíblia, é quanto você sabe sobre o autor. Aleluia. Veja, quando o autor está vivendo em você. O trono se levantou do trono de intercessão para tomar posse do seu próprio trono. O autor está vivendo em você, e você desapareceu. Você não existe mais. Você reconhece que morreu, e o sinal é o que vive em você. E isso não é a sua vida, isso é Ele. Aleluia. É Ele. Paulo disse: a vida que agora vivo, ele tinha uma vida diferente da que antes tinha. Não eu, mas Cristo vive em mim. Aí está o sinal identificado, que Deus requereu, identificado com nossa identificação com o nosso sacrifício, a vida do nosso Senhor em nós, do nosso Salvador em nós, o Espírito Santo. Oh, que sinal positivo. Não pode haver outro sinal. Oh, que coisa, se você simplesmente pudesse captar o pensamento acerca disso, se eu tivesse o poder de palavras esta manhã, para expressar e colocar em sua alma que está por dentro, não seus ouvidos, mas sua alma, e você pudesse ver a garantia disso, isso tomaria, isso deixaria você tão tranquilo. Que tal se você houvesse cometido um crime, e você fosse julgado num tribunal federal, e você soubesse que se determinassem
que se determinasse que você fosse culpado, que você morreria, você iria à cadeira elétrica, ou à câmara de gás, ou algo assim, linchado, ou seja a pena que fosse. Seja qual fosse a execução pública que tivesse para você, talvez enforcado ou algo assim, linchado, ou seja a pena que fosse, e você soubesse que você fosse culpado, você soubesse que era culpado, e que deveria morrer se não conseguisse algum advogado para representar-lhe, que pudesse livrá-lo disso, e agora você desejaria o melhor advogado que pudesse obter, e então, conseguindo um advogado que fosse um bom, inteligente advogado, você sentiria que seu caso seria você poderia ficar um pouco mais tranquilo, porque você tinha um advogado, porém ainda teria dúvida se este advogado poderia fazer o juiz mudar de opinião, ou mudar a do júri. Se esse advogado, com sua maneira astuta de falar e conhecedor da lei, poderia mudar isso, e se ele poderia defender o seu caso e provar que você deve viver, porém, em vista de toda a sua grande autoridade e o discurso eloquente que poderia fazer e a impressão que teria para com o jurado ou teria com o juiz, você poderia ficar tranquilo por alguns minutos, mas ainda haveria dúvida em sua mente. Ele conseguirá? Porém, neste caso aqui, que é o nosso caso, que estávamos todos destinados à morte, condenados à morte, nascemos em pecado, destituídos da glória de Deus, este é o nosso caso. Agora veja, o profeta diz, porém, neste caso, o próprio juiz se torna o nosso advogado. Eita glória! Deus se fez homem, não havia advogado que pudesse fazer isso, não poderíamos encontrar um Moisés e a lei e os profetas, ninguém poderia fazê-lo. Então o juiz se tornou tanto jurado como advogado e juiz. Ele mesmo tomou em suas próprias mãos a justiça de sua lei, e ele mesmo pagou o preço. Quanto mais seguro poderíamos estar, aleluia, e enviou sua própria vida sobre nós, como testemunha de que ele o aceitou. Que segurança! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando ele se tornou tanto juiz como jurado e advogado, ele defendeu o nosso caso. Nós declarados culpados por sua própria lei, e ele veio e tomou o lugar da pessoa culpada que estava no santuário. Ele tomou o seu pecado, ele levou sobre si, morreu e pagou o preço, e derramou o seu sangue, e mandou o seu próprio sinal, sua própria vida. Está perfeito. Ora, está perfeito. O caso está encerrado. Já não há mais pecado contra o crente. Aleluia. O Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Se as pessoas não conseguirem ver isso, que o caso já não mais existe. Por isso que Paulo diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo fica todo o tempo na sua mente, você é culpado, você está destinado ao inferno, olha, você está pecado, você não tem direito disso, você não pode isso, você não pode aquilo, sai para lá, Satanás. Você tem que falar desse jeito. Sabe por quê? Porque o seu advogado é o seu próprio juiz. Ele pagou o preço por você. Aleluia. Ora, está perfeito, o caso está encerrado, já não há mais pecado contra o crente. Deus tem misericórdia. Se as pessoas não conseguirem ver isso, que o caso já não mais existe, aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí está o caso concluído, o caso não mais existe, amém? Então seguramente, com o sinal aplicado, quando a morte começar a bater lá na porta, ela não terá controle. Está vendo? Sim, o sinal é aplicado.
Somente o sinal é reconhecido agora. Veja, ele fez aquilo para que assim o sinal pudesse vir. O sinal era a vida de Deus. Amém. O sinal é aplicado, vem. Somente o sinal é reconhecido agora. Veja, ele fez aquilo para que assim o sinal pudesse vir. O sinal era a vida de Deus. Quando Deus fez o primeiro homem, ele fez um filho para si. E o filho foi tão corrupto que escutou a sua esposa em vez de escutar a Deus. E a mulher escutou ao diabo em vez de escutar o seu esposo. E quando o fizeram, se corromperam juntamente, a tal ponto que trouxeram uma contaminação. E ele sabia que, quando eles fizessem aquilo, teriam de trazer filhos ao mundo. O fruto no meio da árvore não podia ser tocado. E então, quando foi tocado, eles trouxeram aquele pecado sobre si mesmos. E por conseguinte, toda a raça humana que nasceu estava em pecado. Não havia meio de saída. Então Deus desceu. Havia uma única maneira de trazê-lo de volta, que era trazer um filho a ele outra vez. E como poderia ele fazê-lo quando sua própria lei estava ali e dizia que ele estava condenado? Então o próprio Pai se fez um de nós, aleluia. Ele era o verdadeiro Cordeiro. Esse era seu propósito que ele tinha em sua mente. Então já estava lá no princípio. Esta é a razão pela qual o Cordeiro foi de tal modo identificado no jardim do Éden, sabendo que viria o tempo quando o cordeiro e a pomba se encontrariam, aleluia. Quando o cordeiro e a pomba estariam juntos. Foi aí, quando ele soube, através disso, que nós podemos todos estar juntos. E ele estava disposto a sacrificar-se de tal maneira, agora, para que o sinal pudesse ser aplicado, que já não somos forasteiros, nós já não somos estrangeiros, porém somos filhos e filhas de Deus. Tanto Adão como Eva, a mulher e o homem unidos, são filhos e filhas de Deus, em Cristo Jesus, por meio de seu grande sacrifício. Então, para que não houvesse erro, a semente desta vida que tem de ser plantada na terra, deste corpo que é uma semente perecível, e a vida, se for uma vida pervertida na semente, ela perece juntamente com a semente. Mas ele colocou vida eterna dentro, e a identificou como sua, para levantá-la na ressurreição, não se perder. Vê o que eu quero dizer? Aí está. Ela não pode perecer agora. A vida a cobre. Ela é um sinal que está sobre aquele pequeno corpo, está sobre aquela alma daquela pessoa. Há um sinal aí, o Espírito Santo, em que ela pertence a Deus. Ela é dele. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Um sinal positivo. O Espírito Santo é o nosso sinal. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, você passou da morte para a vida. Isto é, tudo o que é, porque a vida está em você. Você não pode mais perecer. A Bíblia diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Pois ele não pode pecar, pois a semente de Deus, amém? A semente de Deus permanece nele. E como ele pode pecar quando o Deus sem pecado está nele? E como pode ele pecar quando o Deus sem pecado está nele? Quando ele está num Deus sem pecado, como pode ele pecar? Não importa o que tem feito, o sangue o cobre. Aleluia. O sangue o cobre. Eita glória. Vê? Ele agora é uma nova criatura. Seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque ele foi mudado do joio a trigo. Seus desejos não são os de antes. E ele expõe isso. Ele expõe isso.
Há uma grande diferença, irmãos, antes de uma vida com Deus, quando você pecava sem sã consciência, você não sabia o que você estava fazendo. E há uma diferença hoje quando você sabe, porque o Espírito Santo é aquele que cobra uma demanda de uma boa consciência a você. Por isso que você não pode se basear pelo que o outro acha, pelo que o outro pensa, e sim pelo que o Espírito Santo dirige você através da sua palavra. Não é, já não vivo eu, mas Cristo vive no outro. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele tem que demandar uma boa consciência de você. E se por um descuido você cai, comete um erro, um pecado, o Espírito Santo vem e lhe acusa e diz: olha, você cometeu isso, eu não deveria fazer. Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas o diabo vem e diz: você não tem mais misericórdia. Por isso você está destituído da glória de Deus. O diabo sempre vai trabalhar dessa forma, porque o diabo nunca vai entender o plano de redenção. Se ele sabia quantas vezes uma mosca piscaria, ele sabia de todas as suas dificuldades na sua vida. Quizás para você vencer isso, você está precisando do quê? Você entrar mais perto dele, falar mais com ele, ter uma conferência com ele. Senhor, dá-me força. E agora eu vou dizer a coisa para você. Tem certas coisas que Deus não tira da nossa vida. Certas situações Ele não tira, por quê? Porque Ele sabe. Ele sabe o final desde o princípio. Entenda isso que eu estou falando. Tem certas coisas que você pode orar, mas Ele não vai tirar. Porque aquele probleminha ali, aquele erro, sabe o que faz? Te coloca você ali todo o tempo de joelho na presença dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tenha compaixão de mim. Senhor, dá-me força. E se ele tirasse aquilo de você, o que vai acontecer? Eu não tenho do que me arrepender de nada, porque eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum erro. Estou limpo. A soberba entra, o espírito entra. Então, por mais que você seja perfeito, um verdadeiro filho de Deus sempre se enxergará indigno da presença de Deus. Ele se enxergará indigno. Não quer dizer que ele é indigno, porque o programa de ter Deus hoje nós sabemos qual é: Cristo morando em cada um de nós. Mas ele nunca se jactanciará disso. Porque esta ligadura sempre vai estar aí pulsando, ó. Se hoje você tem vida, é porque alguém morreu por você. Se você vai chegar lá, é porque alguém morreu em seu lugar. Aquilo vai estar sempre pulsando no seu coração. Então não é mais você, é Ele. Entenda isso, irmãos, é Ele. É a graça e a misericórdia dele em você, o trono dele hoje. E se Deus, agora entenda, se você não entender aonde que está o trono da graça, e onde que está a misericórdia, se você não entende nem a misericórdia para você mesmo, como você vai fluir esta misericórdia a quem precisa? Aí tem um segredo muito grande, irmãos. Se você não tem graça e misericórdia nem para com você mesmo, como você vai fluir isto? Como você vai expor isto? Porque o sinal tem que ser exposto. E o que é o sinal? A sua identificação, o Espírito Santo, a vida de Cristo, em que ele não merecia estar ali, mas no último fôlego de vida ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ei, irmãos, isso é grande demais.
A Bíblia diz: se qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar, pois a semente de Deus, amém, a semente de Deus permanece nele. E como ele pecar, eu parei em qual parágrafo, irmão? Eu parei no... Quero voltar um pouquinho aqui, porque está passando algo aqui, tá? Vamos voltar no 119. 118. Esta é a razão pela qual o cordeiro foi de tal modo identificado no jardim do Éden, sabendo que viria um tempo quando o cordeiro e a pomba se encontrariam, quando o cordeiro e a pomba estariam juntos. Foi aí quando ele soube, através disso, que nós podemos todos estar juntos. E ele estava disposto a sacrificar-se de tal maneira agora, para que o sinal pudesse ser aplicado, que já não somos forasteiros, nós já não somos estrangeiros, porém somos filhos e filhas de Deus. Tanto Adão como Eva, a mulher e o homem unidos, são filhos e filhas de Deus, em Cristo Jesus, por meio de seu grande sacrifício. E então, para que não houvesse erro, a semente desta vida que tem de ser plantada na terra, deste corpo que é uma semente perecível, e a vida, se for uma vida pervertida na semente, ela perece juntamente com a semente. Mas ele colocou vida eterna dentro, e a identificou como sua, para levantá-la na ressurreição, não se perder. Vê o que eu quero dizer? Amém. Aí está, ela não pode perecer agora. A vida a cobre. Ela é um sinal que está sobre aquele pequeno corpo, está sobre aquela alma daquela pessoa. Há um sinal aí, o Espírito Santo, de que ela permanece, de que ela pertence a Deus. Ela é dele. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Um sinal positivo. O Espírito Santo é o nosso sinal. Por isso, quando você recebe o Espírito Santo, você passou da morte para a vida. Isso é tudo que é. Porque a vida está em você. Você não pode mais perecer. A Bíblia diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar. Pois a semente de Deus, amém, a semente de Deus permanece nele. E como pode ele pecar quando o Deus sem pecado está nele? Quando ele está num Deus sem pecado, como pode ele pecar? Não importa o que tem feito, não importa o que tem feito, o sangue o cobre. Aleluia! Vê? Ele agora é uma nova criatura. Seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque ele foi mudado do joio a trigo. Seus desejos não são os de antes. E ele expõe isto. Você diz: eu creio nisso, e continua pecando? Não, você está enganado, vê? Ele não pode expor nada, senão o sinal. Foi ordenado a Israel que permanecesse sobre aquele sangue até que chegasse a hora de marchar. Não saiam debaixo dele. Uma vez debaixo daquele sinal, estavam selados ali. Não saiam disto. Ficaram ali até que soou a meia-noite e as trombetas soaram. E quando as trombetas soaram, as buzinas de chifres e carneiros começaram a soar. Cada um saiu com sua provisão a caminho da terra prometida. Assim também é cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele está selado e seguro de todo mal e perigo. Sua vida toda expõe o que ele é, onde quer que ele caminhe, seja qual for o seu negócio, seja com quem fale. Quando ele entra em contato com mulheres, quando entra em contato com quem se relaciona, quando ele entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está exposto aí. Ele te acompanha, você, todo o tempo. Você não tem que estar dando volta com medo. Se você tem que ficar dando volta do medo, é porque você não tem um sinal exposto.
Amém? Quando ele entra em contato com qualquer coisa, este sinal está exposto. Você vai lembrar. Ele demandará de você uma boa consciência. Não costume de parar no boteco. Quando você vai parar no boteco, o Espírito Santo ele demandará de uma boa consciência de você. O que você vai fazer aqui? Você se sentirá-se constrangido? Eu estou dando um exemplo. Quando você não puder olhar uma mulher na rua, sentir o desejo por ela, o Espírito Santo te pedirá uma demanda de uma boa consciência. Porque você está fazendo isso. Automaticamente você reconhecerá que o Espírito Santo está ali. Então você exporá o sinal: Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude. Tantas coisas que precisamos vencer e vencer e vencer cada vez mais. Tem um que o problema não pode ser no boteco, outro não pode ser a mulher, mas não pode ver nada que quer falar, língua grande. Quando ele começar a querer falar, o Espírito Santo te cobrará uma demanda de uma boa consciência. Você olhar e enxergar a falha do seu irmão, antes de você falar, você pedirá graça e misericórdia por ele, porque o Espírito Santo que estará em você fará esse trabalho mediador. Senhor, tenha piedade do meu irmão, ajuda ele. Tenha piedade da minha irmã, ajuda ela. É isso que nós precisamos. Se o grande intercessor saiu do trono da graça e da misericórdia, deixou o trono dele para abrir os selos e agora tomar posse do seu próprio trono, daquele que ele redimiu e reclamou ser sua possessão, então ele tem que estar aí. E a vida de Cristo tem que estar vivendo em você, tem que refletir aonde quer que seja. Assim é com cada mulher, cada homem ou mulher que é cheio do Espírito Santo. Ele está selado, seguro de todo mal e perigo, amém? Seguro. Sua vida toda expõe o que ele é. Onde quer que ele caminhe, seja qual for o seu negócio, seja com quem fale. Quando ele entra em contato com mulheres, entra em contato com quem se relaciona. Quando ele entra em contato com qualquer coisa, esse sinal está exposto aí. Amém. Quando chega a morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém. Ali está aquele sinal. Quando chegar a ressurreição, você estará ali, porque Deus o ressuscitará no último dia. Assim disse Jesus: vendo eu o sangue, o sinal, passarei por cima de vós. Lembre-se, se aquele sinal não fosse exposto, mesmo o pacto ficava anulado. Isso mesmo, o pacto estava anulado. Não havia pacto enquanto aquele sinal não estivesse lá. O sinal representava o pacto. Deus fez um pacto com eles, sim, Senhor, porém o sinal tinha que estar, não era efetivo. O pacto não era, a menos que o sinal estivesse lá. Pode ter existido muitos judeus que disseram: vem aqui, não tenho sangue na minha porta, porém quero mostrar-lhe algo. Eu sou um judeu circuncidado, eu sou circuncidado. Isso não significava aquilo. O irmão Branham está no dedo. Vendo eu o sangue, vendo eu o sinal. Você pode dizer: eu sou batista, presbiteriano, metodista, ou o que você queira ser, mas vendo eu o sinal.
Você diz, eu sou crente, minha mãe foi membro desta igreja, meu pai foi membro desta igreja, eu sou membro ali deste menino, eu sou membro ali desde menino. Isso não significa aquilo. O irmão Branco estala o dedo, ó. Eu não minto, roubo, eu não faço isso, Isso não significa aquilo. O irmão Branco estala o dedo. Eu pertenço ao tabernáculo Branca, eu faço isso, aquilo, mas eu creio em toda a palavra. Aqueles judeus podiam dizer, eu creio em Jeová. Se cresce, ele teria ouvido a mensagem da hora, certamente que sim. Tinham muitas mensagens, porém, esta era a mensagem da hora, vê? Eu creio na mensagem da hora, sim. O sangue foi aplicado no entardecer. O sangue foi aplicado no entardecer. Guarde essa palavra. Entardecer. Poderiam ter dito, eu sou judeu. As pessoas hoje dizem, eu sou cristão, eu posso lhe mostrar meu registro de membro desde há muito. Quero que você me diga quando foi que roubei algo, quando estive num tribunal, mostre quando foi que cometi adultério. Eu não faço essas coisas todas ou algo assim, mostre-me um só exemplo. Isso não significa nada agora. Porque não é das obras para que ninguém se glorie. Mostre-me quando foi que cometi um adultério. Eu não faço essas coisas todas, ou algo assim. Mostre-me um só exemplo. Isso não significa nada agora. Não, veja, não importava quanto pacto houvesse, o pacto era sem efeito, não era efetivo. Não importa o que você seja, sem este pacto, a ira de Deus está sobre você. Vê? Isso mesmo. Ela já alcançou você, sim, seus pecados hão de achá-lo. Que é pecado e incredulidade. Você descreu da mensagem, você descreu da palavra, você descreu do testemunho do próprio sinal, quando ele tem se identificado em nosso meio, e você tem descrito disso, não importa quanto você descreia disso, ele tem de ser aplicado. Ora, havia um judeu misturando o sangue, enquanto o cordeiro sangrava, dizendo, isto é Jeová. E ali estava um sacerdote dizendo, sim Senhor, eu creio que isto é a verdade, porém na sua própria casa não havia sido aplicado. Ele não queria identificar-se com aquele grupo, não Senhor, aqueles fanáticos com o sangue na porta, ele não queria aquela identificação. Não importava quanto se dedicasse como sacerdote, quanto ele conhecesse a palavra, quanto ele tenha sido bem criado, que obras tinha feito, quanto havia dado aos pobres, quanto ele havia sacrificado. Paulo disse, se eu desse meu corpo para ser queimado como sacrifício, e desse todos os meus bens para alimentar os pobres, se tivesse fé para mover os montes, e assim por diante, se falasse em línguas, como de homens e de anjos, todas estas outras coisas, e diz, nada sou até que o sinal haja sido aplicado. Até este sinal. Sobre isso que eu estou falando desta noite. O amor. Está vendo? Agora, até que isso tenha sido aplicado, nada sou. Está vendo? Não me importa. Você pode ter expulsado demônios, pode que você tenha curado enfermos, através de sua oração de fé, você pode ter feito todas estas coisas. Porém, se aquele sinal não estiver aí, você está sujeito à ira de Deus. Pode ser que você seja um crente. Pode ser que você fique no púlpito e pregue o evangelho. Muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome, preguei em teu nome, não expulsei demônios em teu nome. E ser metodistas, batistas, pentecostais igualmente,
Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Mas vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Este é o requisito de Deus para esta hora. A mensagem do entardecer é para aplicar o sinal. Quando o profeta nos elevou a um nível mais alto, a era além da era de Laodiceia, e esse nível mais alto, a pedra da coroa, ele chama a era da pedra da coroa, a era do entardecer. E se é uma era, ela também tem uma mensagem. E hoje pela manhã nós vimos que não era mais o William Branham falando isso aqui. Hoje pela manhã nós lemos isso. Em 62, pondo-nos a lá de Jesus, o profeta diz: eu não sei o que está por vir. Pode dizer que Deus me tire, me leve ao deserto e me traga novamente como o prometido. Está lá na mensagem, pondo-nos a lá de Jesus. Nós lemos hoje na escola dominical, que colocamos o tema, as duas fases do ministério do profeta, né? O tema da escola pela manhã eu coloquei as duas fases no ministério do profeta. Foi a escola dominical hoje, porque teve uma antes da abertura dos selos e uma depois dos selos. Por isso que ele disse: vocês não estão se alimentando de um homem. Então assista hoje pela manhã a escola dominical, vocês vão entender isso aqui. Porque se você não entender que o profeta teve duas etapas no ministério dele, em que até um ponto ele, como mensageiro, veio. Dali em diante não era mais ele. Mas como que não era mais? Se ele que veio e pregou? Você tem que assistir a escola dominical que vocês vão entender o que é. Então veja, ele precisou sair de cena. Ele precisou sair de cena porque Eliseu teve que sair de cena. Quando Eliseu trouxe Rebeca até Isaac, Eliezer trouxe Rebeca até Isaac, ele teve que sair de cena. Servo mordomo fiel da casa de Abraão. E o mensageiro da era é o nosso Eliezer. Ele disse isso na mensagem. Assim como Paulo temia por apresentar uma noiva a Cristo, assim também, nesse tempo final, o profeta também temeu por apresentar uma esposa, uma noiva desposada para Cristo. Assiste a escola dominical hoje pela manhã que vocês vão entender isso que nós estamos falando aqui. Então veja: mas vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Este é o requisito de Deus para esta hora. A mensagem do entardecer é para aplicar o sinal. Não é a mensagem da era de Laodiceia. Não é a mensagem da era de Pentecostal. A mensagem do entardecer. Porque há uma diferença aí. Satanás tem atirado toda a classe de falsificações, de dar aperto de mão e de evidência e tudo isso. Esqueça isto. A hora chegou quando o próprio sinal, não qualquer coisa falsificada, manufaturada, substituta. A hora chegou quando o próprio sinal está se identificando bem em nosso meio e provando que ele é o mesmo Jesus, ontem, hoje e para sempre, e que ele está precisamente com a sua palavra. Com a palavra. Ele tem de ser aplicado. Um homem que diz ter o sinal, nega esta palavra, então o que me diz disso? Veja, não se pode fazer isso. O sinal tem que estar aí. Vendo eu o sangue, vos será um sinal. Agora o Espírito Santo, a vida que estava no sinal, é um sinal para você. Chegarei nisso num momento, veja. O Espírito Santo é o sinal.
O caso está concluído. Sim, Senhor. Agora recordem, não importa o que você é, quão bom seja, quantas vezes tenha dado pulos, quantas igrejas se uniu, quantas boas coisas tenha feito, isso não significa nada para você se o sinal não estiver aplicado. Este é o entardecer. Isso funcionou bem nos dias de Lutero, isso funcionou bem nos dias de Wesley, porém agora não serve, agora já não serve. Não, sim, guardar o cordeiro era correto, então, aqueles que morreram então, antes que o cordeiro fosse aplicado, o sangue foi diferente, sim Senhor, eles partiram com boa consciência. Eles seriam julgados se eles fossem. Se fossem predestinados, aquilo cairia sobre eles. Se não fossem, não cairia. Isso é tudo. Deus é assim. Ele justifica a quem Ele quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele condena a quem Ele quer. Ele é Deus, simplesmente isso. Ele tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia e condena a quem Ele deseja condenar. Um judeu podia plenamente mostrar, por meio da circuncisão, que ele era um crente. Há muitos homens fundamentalistas que podem tomar esta Bíblia e dizer, eu sou um crente, e Jesus disse que por fé somos salvos, eu sou crente, mas aquele batismo do Espírito Santo é bobagem, então o sinal não está aplicado, não importa quanto ele creia, está anulado, exatamente como a circuncisão do judeu. Ele diria, eu sou judeu, porque tenho de ir lá e agir como aquele monte de fanáticos. Moisés na rua ia para lá e para cá, dizendo, aqui está a mensagem do entardecer, sucederá ao fim de 14 dias, que juntareis a congregação e matareis o cordeiro. Toda a congregação de Israel o matará, porão suas mãos sobre ele, identificando-se com ele, e o sangue será posto sobre o portal, sobre a verga da porta, e vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, porque é um sinal que haveis aceitado a morte do cordeiro, que eu provi para vós. O sangue era o sinal. Agora, o Espírito é o sinal. Sereis cheios do Espírito Santo. São muitos dias depois disso. Não. E sereis cheios do Espírito Santo. Não muitos dias depois disso. E quando o sangue foi derramado, o sinal foi enviado no dia de Pentecostes, como um vento veemente e impetuoso. Esse foi o tema de cada apóstolo. Era isso. Recebeste vós o Espírito Santo depois que crestes? Arrependei, cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois isto é um sinal. Amém. Que passastes da morte para a vida. Aí está. Quando aquele igreja judia desvaneceu, os gentios tomaram conta disso, e aquela perversão, daquele modo, agora ela saiu, para conseguir aquele remanescente dos gentios, por amor ao nome dele, a noiva. Vê o que eu quero dizer? Vê do que a Escritura está falando aqui? Se o sinal não estivesse exposto, então o pacto não era efetivo, vê? Devia estar, porque se você diz que crê e não segue as instruções da palavra, então você não crê. Vê? Ainda que você seja circuncidado, embora tenha se afiliado, embora seja batizado, tenha feito todas essas coisas assim, não obstante, esse não é o sinal. O Espírito Santo. Este bom erudito continuou falando comigo, como eu disse há pouco. Ele disse, Billy, ele disse, Abraão creu em Deus e lhe foi atribuído como justiça. Que mais podia o homem fazer se não crer naquilo? Eu disse, isto é correto, doutor, está certo. Ele creu em Deus. A Bíblia diz que sim, o Senhor está certo, até o ponto que chegou, o Senhor está certo. Desde que os 12 espias que foram enviados a espiar a terra de Canaã,
por todo o tempo que foram em direção a Canaã, eles estavam ganhando o terreno, porém, quando chegaram à fronteira, então eles rejeitaram. Eu disse, vocês batistas estão bem, até o ponto que chegaram, porém, receberam o Espírito Santo desde que creram? Eu disse, recorde, Deus reconheceu a fé de Abraão, e ele creu em Deus, lhe foi atribuído como justiça. Isto é verdade, mas então Deus lhe deu o selo da circuncisão, como um sinal para ele. Não que sua carne circuncidada tivesse algo a ver com sua alma, mas foi um sinal que ele tinha. Deus tinha reconhecido sua fé. E ele nos dá o sinal do Espírito Santo, que ele nos reconheceu como crente. Aleluia. Crentes. Pois, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós. Entenda a questão agora. Os judeus, não importava quanto pudessem provar que eles eram circuncidados, mas o sinal tinha de ser mostrado. Se não estivesse lá, o pacto não era efetivo. Não era. A mesma coisa agora. A mesma coisa. Não importa o que você faça. Não importa o quanto você possa explicar a Bíblia. Você pode ser um estudante da Bíblia. Oh, que coisa. Você pode dizer, sou um crente e tudo mais, mas ainda assim o sinal é requerido. Um estudante da Bíblia, você diz, eu era uma boa pessoa, irmão Branham. Não me importa o que ninguém diga. Você não encontrará um homem melhor, nunca na vida. Ouvi fazer algo mal. Isso não tem este tanto a ver com Deus. O irmão Branham estala um dedo. Há um só requisito, e é só esse. Aleluia. Você não pode fazer isso. Você não pode colocar o sangue na verga da porta, onde o sinal não poderia estar, a menos que o cordeiro morresse. E o sangue era um sinal positivo que o cordeiro havia morrido. Há algo, não algo manufaturado. O cordeiro havia morrido. E o Espírito Santo é um sinal positivo que seu cordeiro morreu e que você recebeu sobre si o sinal. Porque sua própria vida está em você. Está vendo? Não há nada manufaturado. Não há fingimento. Não há imitação. Está aí. Você sabe disso. Você sabe disso. O mundo sabe disso. O sinal está aí. Não importava quão boa a pessoa fosse. Pode ser um estudante bíblico, pode ser qualquer tipo de um bom membro de igreja, pode ser uma boa pessoa, pode ser um cabeça denominacional, pode ser a hierarquia de Roma. Eu não sei quem seja. Não faz diferença. Porém, Israel, qualquer estudante da Bíblia sabe que Israel foi um tipo da igreja, exatamente para a terra prometida, e é onde ela está peregrinando. Mas quando chegou o entardecer, estavam já para sair de viagem, havia um requisito solene. Não importava o quanto fosse judeu, o quanto havia cuidado de suas colheitas, o quanto havia cuidado dos vizinhos, quanto havia feito, que bom membro fosse, quanto dízimo havia pago, todas estas coisas estavam bem. Isso estava bem. Fosse ele bom homem, reconhecido entre sua gente como um homem, mas sem o sinal, seu sangue, ele perecia. Que Deus me ajude com os presentes e nas fitas para fixar isto. Não importa. Você pode ter pregado o evangelho, você pode ter expulsado demônios, você pode ter falado em línguas, você pode ter gritado, dançado no espírito, mas sem o sinal, você diz, é possível eu fazer isso? Paulo disse que seria possível. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, embora eu entregasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, meu corpo para ser queimado como sacrifício,
tivesse fé para transportar os montes e estas coisas, ainda assim nada seria. Não confie nisto. É o sinal. Não importa quanto você tenha feito, quão bom você seja, quando a ira de Deus subitamente ocorrer, ela unicamente reconhecerá o sinal. É um sinal que o preço foi requerido, foi pago. E o preço que foi pago foi a vida de Jesus Cristo. E Ele deu sua vida, e o Espírito dele volta sobre você, como um sinal que você foi recebido. E você leva o sinal consigo, dia e noite, não somente no domingo. E o tempo todo você tem o sinal. Quando o sangue vos será por sinal. Você diz, mesmo assim eu creio, eu sou crente, isso está bem, mas se você rejeitar o sinal, então como vai ser crente? Ele fala contra você, veja, fala contra o seu testemunho, o que você faz. Se você não tiver o sinal exposto, não importa quanto você fale, quanto você diga, não importa se você diz que crê no profeta, diz que recebeu a mensagem. Quantos diz que crê no profeta? Quantos diz que recebeu a mensagem, mas não tem o sinal da hora? Preferem permanecer lá numa era passada, numa era que está condenada à destruição. Como o profeta acabou de dizer, chegaram até a fronteira, mas não conseguiram ultrapassar. Você diz, mesmo assim eu creio, eu sou crente, isso está bem, mas se você rejeitar o sinal, então como vai ser crente? Ele fala contra você, veja, fala contra o seu testemunho, o que você faz. Estudante da Bíblia, boa pessoa, membro de igreja, seja o que você for, não significa nada. Sim, Senhor. Pode ser que seu pai seja pregador, pode ser que a sua mãe tenha sido santa, isso está bem. Eles têm que responder por si mesmos, como tenho dito. Tentam. As pessoas tentam fazer de Deus um grande, velho, gordo, avô caduco, vejam, e um bando de netos, como pequenos Ricks e Elvis, e não há mal neles. Não, Deus, Ele não tem netos, Ele é um pai. A pessoa tem que nascer de novo. Ele não é um bobo caduco, Ele é um Deus de julgamento. E a Bíblia fala que Ele sua ira é terrível. Não vá você pisar nisso e esperar que a bondade de Deus um dia o tome no seu pecado e o leve ao céu. Se Ele fizesse isso, Ele excusaria tudo isso aqui e teria aceitado Eva. Ou você crê na palavra dele, ou você perecerá. E quando você crer na palavra dele, o sinal estará em você. Amém. A morte estava para cair sobre o Egito aquela noite, a qualquer hora. Foi um tempo muito temível. Todas as suas cerimônias, todos os seus dias de festas, dias de jejuns, Deus os havia visitado. Deus tinha mostrado seus grandes sinais e maravilhas no meio deles. Que é isto? Agora parem um minuto. Deus havia lhes mostrado sua graça. Ele havia lhes dado uma oportunidade. Eles não podiam rejeitar isso e dizer, não tem nada de especial nisso. É bobagem, é só algo ali na catarata. Houve uma erupção de barro vermelho que saiu, e foi isso que tornou o mar vermelho. Então veio a saraiva, logo vieram as rãs. Deus havia preparado um lugar e havia colocado sua palavra na boca de um profeta,
E o que ele falava acontecia, eles viam. Eles não podiam negá-lo. Aquilo que Moisés chamava, isto era o que Moisés recebia de Deus, porque unicamente falava a palavra de Deus. Ele diz: eu farei um Deus. Moisés era um Deus para eles. Vê? Eles não conheciam nada diferente. Então ele diz: você será um Deus e Arão será seu profeta. Veja, você será como um Deus, pois eu tomarei ali a ti, tua voz, e contigo criarei. E falarei ao povo, e não poderá, falarei, e o povo não poderá negá-lo, porque ali está. O que você disser, sucederá. Ó, que coisa! Aí está, eu te mostrarei estas coisas. Ó, e o Egito viu. Eles viram exatamente antes do entardecer, ou exatamente ao entardecer. Ele lhes mostrou sua bondade. Ele mostrou que ele podia tirar, curar. Os mágicos tentaram fazer a mesma coisa, os imitadores. Sempre se encontra esses. Ali estavam Janes e Jambres. Ali se encontravam eles. Mas quando se tratou da coisa que era verdadeira, eles não a tinham. Isto é certo. Eles seguiram por um tempinho, mas depois de um tempo, a loucura deles foi manifestada. Não diz a Bíblia que a mesma coisa sucederá nos últimos dias? Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, porém, sua insensatez foi manifesta. Assim será novamente. Vem, ali está, homens de mentes pervertidas, réprobos quanto à verdade. O fato, pode ser que tenham congregações e grandes coisas, e grandes coisas floreadas, mas a hora finalmente chegará. Fique firme com o sinal. Isto é o que Deus quer que façamos. Mantenha-se com sua palavra. Não se mova dela. Fique exatamente com ela. Assim nos diz a Bíblia. A morte estava golpeando. Deus tinha lhes mostrado misericórdia, mostrando poderes e sinais. Agora vamos parar por uns momentinhos naquele relógio ali. Vamos lembrar em nossa mente o que ele prometeu que aconteceria nos últimos dias. Eu me pergunto se a nós também não nos convém fazer uma averiguação. Vem? Ele tinha feito todas essas coisas e ainda assim eles não desejavam se arrepender ou crer na mensagem do dia. Eles continuam a não desejar, embora tenham sido expostos ante eles. Certamente tenha sido mostrado. E quando você vir tais coisas sucedendo, isto é o sinal de um juízo muito próximo. O juízo seguirá tais coisas. Sempre tem sido assim, e não será nenhuma exceção. Vem? O juízo segue a graça. Quando a misericórdia é desprezada, não resta nada senão juízo. Assim ele sempre seguirá. Amém. Feche os teus olhos neste momento. Nós viemos até o parágrafo 184. 183, melhor dizendo. Quando a misericórdia é desprezada, não resta nada senão juízo. Assim ele sempre seguirá. Quando o profeta pregou a mensagem, a acusação, sempre vem em nossa memória aquela forte expressão que ele dizia, e disse muitas vezes naquela mensagem: eu acuso esta geração por crucificar a Cristo por segunda vez. A revelação nos mostra o porquê o profeta tomou aquela decisão e acusou aquela geração, porque realmente não puderam aceitar, não puderam receber Cristo, que é a palavra do Senhor. Cristo na sua própria palavra, manifestado em carne humana,
manifestando tanto o Filho do Homem, cumprindo Lucas 17:30, como também São Lucas 21, vindo na nuvem, em uma nuvem, assim diz, a própria presença de Deus. E me vem na mente quando aqueles sacerdotes ali no tempo de Jesus, na qual eles cantavam os salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando aquele Senhor, aquele Salvador deles foi manifestado em carne, eles não puderam conhecer. Isso tem acontecido nesse tempo final também, ó Pai. Por isso que o profeta disse: eu acuso esta geração. E desde aquela mensagem, quanto de juízo tem caído sobre os Estados Unidos? E não só ali, mas em tantos outros lugares. O juízo tem atingido toda a face da terra. Mas haverá um momento do ápice de todo este juízo. Será a grande tribulação. Não chegou ainda porque os teus filhos ainda têm que ser recolhidos. Nós temos que ser tirados daqui antes que aquela bomba possa ser desatada. Nós te agradecemos, Senhor, por ter nos mostrado aonde realmente estamos posicionados, ter mostrado o teu plano completo, a palavra aberta diante de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoe cada um dos teus filhos que aqui estiveram e aqueles que estão conectados conosco através da internet. Conceda-nos uma semana cheia das tuas bênçãos, guardando-nos, protegendo-nos, livrando-nos de todo mal e todo perigo. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos agradecer os nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter cada um de vocês aí. Foi um meio que Deus nos deu para que pudéssemos ter companheirismo em torno da palavra do Senhor. Ficamos muito felizes em sempre ter a cada um de vocês aqui conosco. Estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson Souza, Paraíba, Marluz, irmã Eloá Kenara, de Alto Paraíso, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro, irmã Luziele Nunes, São Pedro, Piauí, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão João Carlos, Jandira, São Paulo, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas. Oremos por Maceió, né? Está iminente, é uma tragédia ali. Deus tenha misericórdia daquele povo, na qual está previsto perder suas casas e tudo. E no Rio Grande do Sul também, aquelas enchentes, né? Graças a Deus, nós não temos notícias de nenhum irmão. Os que têm sofrido por algum problema têm sido amparados pela igreja local. E quando se necessita, há uma ajuda mútua, né? Das igrejas mesmo. Semana passada, se não me falha a memória, houve uma conversa no grupo dos pastores, né? Em que fazemos parte de uma igreja ali que eles tinham acabado de reformar a igreja. E é um prédio, né? E parece que é alugado, eles acabaram de reformar e a água estava 1,5 metros. Eles tiveram que subir as coisas da igreja para cima, para um outro cômodo. Mas graças a Deus que é só dando os materiais mesmo da estrutura, que depois eles vão ter que reaver isso. E o pastor comunicou que estava todo mundo bem, estavam sendo bem assistidos, e se acaso precisasse, pediria sim ajuda aos irmãos, né? Então, vários outros irmãos igrejas dispondo a ajudar, né? Então, Deus tem cuidado dos seus.
né? É mister que todas essas coisas aconteçam, mas Deus tem cuidado dos seus. Então nunca tema por nada. Saiba que Deus está cuidando de nós. Amém? Então o nosso irmão João Carlos, família ali de Jandira, São Paulo, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Beatriz Ribeiro, que é de Ariquemes, Maria José Alto Paraíso, irmão Marcelo Estevão, Rio Grande do Sul, irmão Carlos Gomes, São Paulo, Jandira, irmã Ivonete Lopes. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados e aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Próxima quarta-feira, se o Senhor nos permitir, Deus estará conosco e estaremos aqui juntos para seguir estudando a palavra do Senhor. Ontem a irmã Marli falou para mim que o irmão Marcelo vai passar por cirurgia amanhã, irmão Marcelo, terça-feira? Terça-feira, o irmão Marcelo passará por cirurgia, né? Uma retirada de hernia, né, irmão Marcelo? Ele tinha comentado, né? Então vamos levantar nossas mãos em favor do nosso irmão Marcelo. Sabemos que ele é um homem de fé e sabe que tudo está nas mãos de Deus, mas às vezes nós intercedemos também pelas mãos dos médicos que estarão ali fazendo essa cirurgia, que tudo corra bem, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que logo ele possa ter uma recuperação plena, para que assim ele possa continuar servindo a Deus cada dia mais e mais, em espírito e em verdade. Esta é a nossa oração em favor do irmão Marcelo e toda a sua família, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos agradecer ao Senhor com louvor, e após o louvor estaremos despedidos. De Lucas 17:30, o Filho do Homem, um simples camponês, se repetiu como foi nos dias de Sodoma. Mas que hora é essa, senhores? É este o tempo. Antes um homem ungido, agora um povo ungido. A palavra está na noiva, semente de Cristo a manifestar. Uma super igreja, uma super raça, com a redenção da abertura dos céus, com a redenção da abertura dos céus. Ouvi, agora vejo que Cristo habita em mim, mas em secreto, andando em carnes humanas. Mas como entender? Você tem que crer na manifestação de Lucas 17:30, o Filho do Homem, um simples camponês, se repetiu como foi nos dias de Sodoma. Mas que hora é essa, senhores? É este o tempo. Antes um homem ungido, agora um povo ungido. A palavra está na noiva,
selos. O sétimo selo traz Jesus em nós novamente na terra. Pra redimir, desceu com o livro aberto, chamando os que são seus. A palavra está noiva, semente de Cristo a manifestar. Uma super igreja, uma super raça, com a redenção da abertura dos selos, com a redenção da abertura dos selos. O sétimo selo traz Jesus em nós novamente na terra. Pra redimir, desceu com o livro aberto, chamando os que são seus. A palavra está na noiva, semente de Cristo a manifestar. Uma super igreja, uma super raça, com a redenção da abertura dos selos, com a redenção da abertura dos selos, com a redenção da abertura dos selos. Deus abençoe em nome de Jesus.